Conectados na Fé, o programa que vai transformar sua vida. Aqui você encontra inspiração, mensagens poderosas e reflexões que vão aquecer o seu coração. Não perca tempo, junte-se a nós e faça parte dessa comunidade de fé e amor. Conecte conosco e descubra o poder da espiritualidade em sua vida. Conectados na Fé, um programa feito especialmente para você. Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Começando mais um programa Conectados na Fé, um programa muito especial. Estamos aqui, esse final de semana passado, recarregamos nossas baterias, nossa energia. Teve o retiro do Reconnect, foi sensacional. Já até adianto para vocês aqui, né? Participe dos nossos encontros do Reconnect. Olha, é muito bom estar com jovens, servindo a Deus. Falando em servir a Deus, hoje vamos falar sobre serviço. Vamos falar sobre serviço, como a gente pode ajudar na comunidade, como a gente pode ajudar nosso próximo, nosso irmão, tá certo? E comigo, sempre ele, Rodolfo. Boa noite. Boa noite, Éder. Como é que você está? Como que vocês estão? Tá tudo em paz aí, pessoal? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Oro muito por isso. E como eu sempre digo em todos os nossos programinhas aqui, não esqueçam de ser sal e luz no mundo, tá bom? Não esqueçam, por favor, coloquem isso na cabeça de vocês e vamos começar a trabalhar e agir de tal forma que eu acho que o mundo tá precisando dessa engrenagem, assim, dar uma engrenada melhor, porque o negócio tá feio, hein? Com certeza. E quanto mais a gente puder se aproximar, né, de Deus, da comunidade, quanto mais a gente vai trazer os jovens para este caminho, ainda. Melhor é, né? Porque a gente sabe que o mundo oferece muitas oportunidades. Então, quando você tem aí seus 15, 16 anos, você tem um leque de possibilidades, você tem um leque de caminhos para seguir. E o caminho de Deus sempre é o melhor. Isso eu posso falar com certeza. Mas você sabe que às vezes, né? Às vezes um coleguinha aqui, um coleguinha ali, tal, dá uma puxadinha, dá um negócio, acaba entrando no caminho errado, né? E às vezes, alguns, né, dá tempo de se recuperar. Infelizmente, alguns acaba sendo tarde, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o serviço, né? O que é o servir a Deus, o que é serviço à comunidade, certo? É uma coisa que a gente vê, é muito gostoso você servir a comunidade, tá? Já adianto para vocês. Como eu já disse em outros programas, eu fiquei um tempo meio afastado da igreja e tal. E agora que eu voltei, eu comecei a servir mais a comunidade. Participar das festas, participar mais das missas, dos encontros. E assim, as pessoas que você conhece, as amizades que você faz, é muito gostoso. Estou falando a parte humana, tá? Mas agora vamos falar a parte de Deus. É incrível. Quando você trabalha, né? Vamos pôr um trabalho. Quando você trabalha, às vezes você chega em casa cansado, estressado e tal. Às vezes quando você vai servir, já aconteceu muito comigo isso, de ir servir, né, em alguma barraca, eu estava trabalhando nas festas, você fica muito cansado. Tem hora que você fala, cara, estou muito cansado. Mas é um cansaço tão prazeroso, é uma coisa tão gostosa. Chega a ser estranho. Sabe? Aí você fala assim, gente, mas eu estou cansado. Mas... sabe, é uma energia quando você se doa para Deus, para o serviço a Deus, que é surreal, sabe? E quando você está ali trabalhando, servindo, né? Trabalhando / servindo, né? Você observa as pessoas ao seu redor, trabalhando nas outras barracas, servindo, todo mundo dando risada, todo mundo se unindo. Aí, cara, eu me recordo um momento que ficou muito guardado na minha memória. O que acontece? Quando a festa termina no domingo, e no outro, né, e não tem outro final de semana, a gente tem que, às vezes, sobra uma coisinha aqui, sobra uma coisinha ali e tal. E eu achei muito legal que, no último dia da festa, meio que todas as barracas se uniu, e tipo assim, sobrou um cachorro-quente aqui, sobrou um lanche de pernil aqui, outro, sobrou um milho aqui, outro, sobrou um cuscuz. A gente fez meio que uma confraternizaçãozinha ali na hora, ali, cada barraca deu uma coisinha, vamos pegando aqui, vamos pegando ali. Cara, como foi uma coisa gostosa, sabe? Fizeram a multiplicação do pão e o Fizemos multiplicar ali, todo mundo comeu junto, todo mundo deu risada junto ali. E assim, a gente tá
vários dias trabalhando na comunidade, vários dias servindo, mas foi tão gostoso aquele momento e foi tão gostoso os dias do serviço, né? Rodolfo, você que é um cara também que já esteve muito na igreja, viveu muito essa parte de servir, né? O que você pode falar para as pessoas sobre isso? Gente, antes de tudo, eu já fiz muito por obrigação, né? Sei lá, porque meus pais estavam indo na igreja, e aí e tava lá, e a gente participava, meio que uma obrigação de estar lá. Mas depois de um tempo, a gente realmente começa a entender, começa a abrir os olhos, e começa de fato a gostar do que está acontecendo, né? Esse cansaço que o Éder falou, ele é real, mas é um cansaço de corpo, né? É uma canseira que vai doer a perna, vai doer o braço, carregou, ficou de pé, dói o pé, mas é essa canseira física. Porque a nossa cabeça, a nossa mente, assim, a alma, ela tá tão mais leve, ela fica tão mais tranquila, né? Que é engraçado chegar em casa, deitar para dormir, né? Porque é um deitar sem preocupação, né? Obviamente, tem a correria da festa, né? Que cada grupo fica com uma coisa, né? Com um cargo, vamos falar dessa forma, né? Responsável por uma coisa. Então existe sim essa correria para que a festa aconteça, né? Uns tá mais sobrecarregado que o outro, mas a partir do momento que você tá ali para servir e você se coloca para aquele serviço, independente do que for preciso, para todo mundo começa a ficar mais leve, né? E as coisas vão se encaixando melhor, né? Vai fluindo melhor, e o coração também fica bem mais quentinho, né? O serviço na comunidade, ele não é só quando tem uma festa, né? Que a gente está citando aqui o caso de uma festa, porque é uma coisa muito grande, que precisa de muitas pessoas. E olha como que é bonito ver a igreja tão cheia de jovens, né? Como ela está hoje. Por exemplo, aqui na Nossa Senhora das Dores, aqui em Artur Nogueira, né, na nossa matriz. Como é bonito esses jovens, eles estarem vindo para a igreja, ficando e querendo trabalhar. Há muito tempo que eu não vejo isso, desde quando eu era coordenador de grupo de jovens, há muitos e muitos anos lá atrás, né, que o grupo que tinha aqui em Artur Nogueira, se eu não me engano, o nosso era um dos maiores, que chamava o Exército de Cristo. Tinha jovem pra caramba, a gente regaçava as mangas e ia pro trabalho igual tá sendo agora, né? E é muito bonito ver essa remessa que tá querendo ficar e tá querendo trabalhar. Também quer arregaçar as mangas e sair a serviço, né? E o serviço na igreja vai desde a leitura, vai na acolhida, recepcionar quem está chegando ali para a missa, para entregar um folheto, entregar um aviso, existe o dízimo, né? Tem a parte também de catequese, às vezes pode se tornar um catequista, né? Às vezes você tem esse dom, né? Fazer o curso e se tornar um catequista, pode ser na parte da palavra, fazendo leitura, pô, sei cantar, tem uma voz bonita, né? Quero aprender, pelo menos, pode entrar para o canto, pode entrar para o coral, pode entrar para cantar salmo. Dependendo dos chamados, pode ser ministro da Eucaristia, né? Pode ser o ministro para fazer os momentos quando não tem a missa, né? Pode ser também. Então, assim, são inúmeros os serviços que você pode prestar dentro da comunidade, que também é muita coisa, e dentro da igreja em si, né, da junção de todas as comunidades ali. Então é muito trabalho, é muito serviço. Sim, e uma coisa que o Rodolfo falou, né, que eu até ia comentar agora, é de você usar seu dom a favor da comunidade, a favor de Deus, né? Porque quando você serve a comunidade, você está servindo Deus,
né? E todos nós temos um dom. Às vezes seu dom é cantar, como eu disse. Isso. Às vezes seu dom é tocar um violão. Às vezes seu dom é conversar com as pessoas. Exato. Às vezes seu dom é tirar fotografia, fazer vídeos. Cada um tem um dom. Exatamente. E olha que gostoso você usar o seu dom na comunidade. O seu dom para servir a Deus, para fazer o bem para as pessoas. Exatamente. Porque assim, por exemplo, né? Vamos falar de um dom que é onde o pessoal mais gosta. Quero cantar na igreja. Tá. Não sei se vocês têm uma percepção que eu tenho, tá? Às vezes quando você ouve uma música, principalmente de igreja, eu não sei, parece que ela traz um sentimento muito forte. Exato. Sabe? Ela tem que passar a mensagem, tem não que é só passar a cantar, mensagem, sim. Né? E aquilo que dizem, né? É que quem canta reza duas vezes. Exato. Né? Então, às vezes, às vezes uma música que você tá ali, que você dedica para cantar, você pode tocar o coração de tantas pessoas. Isso. Sabe? Com a sua forma de cantar ali, usando o seu dom, sabe? Isso eu tô dando um exemplo, tá? Tem vários dons. Às vezes, de você recepcionar uma pessoa na porta da igreja, às vezes a pessoa tá indo ali, a pessoa não tá bem, a pessoa tá triste, tá chateada. Você chega, você recebe ela com um sorriso, Isso. recebe ela com um abraço, com carinho, você pode transformar o dia da pessoa. Exato. Né? Uma coisa que eu vejo bastante pessoas comentando, né? Inclusive é uma coisa que até eu com a minha mãe, assim, a gente conversa, que a partir do momento que você começa a viver e participar, você começa a sentir falta de pessoas, né? Não estou falando de pessoas que estão trabalhando na igreja, das pessoas que estão participando. Às vezes só está indo lá. Você viu aquela pessoa, ela vai, entra, senta no mesmo lugar. Quando essa pessoa não vai, você fica, nossa, por que será que aconteceu? Né? Será que está tudo bem? Né? Vou fazer uma oração aqui, espero que esteja tudo bem com essa pessoa. Né? Você acaba percebendo que a comunidade, ela precisa de todos. Senão ela começa a ficar manca, vamos falar assim. E é interessante você observar esses detalhes do que está faltando. Eu já cantei salmo, né? Adoro, gosto muito. Por alguns detalhes eu deixei de cantar. Né? E depois que eu tive Covid, ficou um pouquinho mais complicado. Mas eu gostaria de voltar a cantar? Gostaria. E existem pessoas que até hoje me lembram. Nossa, quando você cantava o salmo, eu achava tão bonito, quando era o dia seu de cantar salmo. Volta! Era tão bonito, eu me sentia assim tanto. Então, assim, é muito gratificante saber que, de alguma forma, Deus te usou como um instrumento dele. Né? Naquele momento que você estava fazendo o teu serviço, você não estava ali para se vangloriar, né? Para status. A gente não vai na igreja ou aceita determinado trabalho dentro da igreja por status. É o que eu penso. Né? Não sei se... Eu espero que não tenha isso dentro da igreja. Mas enfim. Mas não é para isso que você vai lá. Você não está procurando status. Você está procurando servir Sim. a Deus. É isso que você tem que ter na tua mente. Eu vou lá para servir a Deus. Vou servir como? Se você estiver parado na porta da igreja, recepcionando com a alegria que você tem, seu trabalho é maravilhoso. Estou fazendo limpeza das mesas no dia de festa. Seu trabalho é maravilhoso. Não é porque você canta que é mais do que qualquer outra coisa, ou porque você faz tal coisa que é mais do que outra. A comunidade é uma comum unidade. É uma coisa só. O que eu tenho que, a partir do momento que nós estamos dentro da igreja, tudo que eu sou e você é uma coisa só. Estamos lá pelos mesmos motivos e estamos unidos pela mesma coisa. Então não faz sentido nenhum, né? Na minha cabeça, pelo menos. Não sei se para você tá fazendo sentido o que eu tô falando, mas é muito bom quando a gente entende isso, se engrena em alguma coisa dentro da comunidade
e começa a ser instrumento. E aí, quando a gente sai de dentro da igreja, a gente sempre leva isso pra fora. E a gente começa a distribuir isso também com os irmãos que vão estando mais próximos, dentro da igreja, dentro de casa, dentro do trabalho. Né? Eu participei do retiro esses dias atrás, e na segunda-feira, um parceiro meu no trabalho, ele veio e falou assim pra mim: caramba, cara, você tá tão quieto, o que tá acontecendo? Você é um cara assim que tá sempre aqui zoando com a gente e tudo mais e tal. E eu só estava absorvendo ainda tudo que eu vivi, que foi muito intenso, foi muito lindo, de uma grandeza para minha vida espetacular. Precisaria de muitos encontros aqui para poder passar para vocês o que eu vivi e como eu vivi. Bom, eu acho que vamos respirar, que se retiram, né? Se também você estava chorar, lá, eu vou chorar estava lá. junto. E realmente, quando você está com uma conexão com Deus muito grande, você observa a sua vida de uma outra realidade. Sim, Né? sim. Vamos pensar que você está vendo, você está aqui, você saiu daqui do seu corpo, você está vendo diferente. Você está vendo sua vida, você está vendo as atitudes que você tem, você está vendo os caminhos que você está seguindo, você está vendo principalmente que você poderia fazer mais, né, pelas pessoas, mais pela comunidade, mais para Deus e mais para você mesmo. Que é mais importante ainda. Entende? Porque amar ao próximo começa com você amando a si mesmo, né? Você não pode dar aquilo que você não tem. Exato. Entende? Exato. Então, assim, quando você começa a olhar um pouco mais para você, você começa a achar várias coisas que você fala assim: não, ali acho que eu posso mudar. Não, cara, eu ouvi uma palavra aqui do rapaz falando, isso deu certo para mim. Porque Deus, ele te usa de diversas formas, né? E como a gente já falou no programa passado, né? O tempo de Deus. Então, às vezes, o tempo para você servir, o tempo para você estar inserido na comunidade, o tempo para você servir as pessoas da melhor forma, às vezes acontece quando você menos espera. Você não sabe quando vai ser esse momento. Porque assim, a gente tem que lembrar sempre, né? Também de ajudar quem precisa, tratar as pessoas com bondade. E lembrando que você servir as pessoas com amor, com bondade, você também está servindo ao próprio Deus, tá? Como você está servindo as pessoas que estão ao seu redor? Como você está servindo as pessoas que estão na sua casa, sua família? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu filho. Como você está servindo essas pessoas dentro de casa? Porque, como eu disse aqui agora atrás, né? Como você vai dar amor se você não está se amando? Se você não está amando, nem as pessoas estão próximas a você. Exato. Né? Então, como você está se comportando dentro de casa? Como você está servindo dentro de casa? Porque Deus, ele não escolhe o momento que ele vai te usar. E ele não escolhe a pessoa para quem você vai falar uma palavra que você vai modificar o dia da pessoa. Não. Né? Então, assim, para agora, está aí na sua casa, não sei onde você está assistindo esse vídeo, e começa a pensar no que a gente está dizendo, tá? Tira, né, daqui a pouco a gente já está encerrando o vídeo. Eu quero que quando a gente encerrar esse vídeo, eu não vou falar para você tirar 1 hora, não. Vou falar para você tirar 5 minutinhos, tá? Tira 5 minutinhos e pensa, como eu posso servir melhor as pessoas que estão ao meu redor? O que eu estou fazendo para as pessoas que vivem comigo? Será que eu estou sendo Deus na vida dessa pessoa? Estou sendo luz na vida dessa pessoa? Porque você ser Deus na vida de uma pessoa não quer dizer que você está só levando ela para a igreja. Ótimo, se levar a pessoa para a igreja, maravilhoso. Mas só de você chegar e dar uma palavra, dar um conforto, você servir a pessoa quando ela está precisando, você já está sendo Deus na vida daquela pessoa. Né? E é porque assim, quantas vezes a gente precisa de uma pessoa do nosso lado? Quantas vezes a gente quer que alguém esteja nos servindo na questão de
para ser uma conexão com Deus, né? Nos servindo para ter uma conexão com Deus. Sabe, a gente fala assim, vocês, que eu falei, vocês veem a gente aqui gravando vídeo, falando de Deus e tal, mas não é todos os dias que a gente está 100% conectado com Deus. A gente também tem nossas fraquezas. A gente também tem o dia que a gente fala, nossa, não sei, sabe, a gente também tem fraqueza. A gente é ser humano. E nos dias que a gente está fraco, aparece uma pessoa, sabe? Aparece uma pessoa, ou às vezes pode ser pessoalmente, ou uma mensagem do WhatsApp, ou um vídeo. De alguma forma, Deus, ele te resgata. Fala, não, calma, espera aí um pouquinho, pensa aqui. Entende? Então, assim, até mesmo isso, tá? Eu falei de vídeo, e olha que interessante, até mesmo isso. Às vezes você tá ali no Instagram, mexendo no Reels, vendo os vídeos. Às vezes aparece uma mensagem falando de Deus, alguma coisa, encaminha para uma pessoa, sabe? O simples fato de você encaminhar para uma pessoa, o que vai custar fazer isso? A pessoa que vai receber esse vídeo, vai ficar feliz. Às vezes ele precisa tanto daquilo naquele momento. Às vezes ele está pensando naquilo faz dias. E às vezes Deus está te usando para servir aquela pessoa naquele momento. Você está levando paz, luz, amor para aquela pessoa. Você está levando Deus para aquela pessoa. Então, quando a gente fala de servir, a gente fala de servir primeiro a Deus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que servir a você, amando a si próprio. Você tem que servir os seus irmãos que estão ao seu redor. Pai, mãe, tio, tia, amigo, primo, filho, pessoas que você trabalha. Você tem que servir essas pessoas. Sim. E você tem que servir a comunidade. Porque, como eu disse, é gostoso você estar ali, você tá servindo e sempre lembrando do principal, né? Que você está servindo a Deus ali, naquele momento, sabe? Quando você fala assim, eu estou indo trabalhar. Você não está indo trabalhar, você está indo servir a Deus. É que a gente fala trabalho porque, né, é mania, fala, estou trabalhando. Mas você está servindo a Deus com o trabalho. Entende? Essa parte que você colocou de ser Cristo na vida da outra pessoa, a nossa voz do além aqui nos lembrou que quando ele escreveu bem assim, que quando servimos, nós tiramos o nosso eu do centro da vida e a gente coloca o próximo. São Francisco de Assis conta que em sua vida ele tinha nojo do leproso. Só que quando ele decidiu servir, ele vai até o leproso com amor, beija ele e ele ali se torna Cristo para aquela pessoa. E quando ele entendeu isso do serviço que ele estava prestando, dessa transformação de ter sido usado como instrumento, a vida de São Francisco inteirinha mudou. E tá aqui, servir é se tornar mais parecido com o Cristo. Obrigado, voz da lei. Exatamente. E, gente, por incrível que pareça... Deixa eu finalizar, pera. Não. Pera. Não vou encerrar. Calma, vou jogar peteca aí. Ai, é que a gente tá chegando quase ao fim. Ai, droga. Pegando o seu embalo do que você tava falando, de que a gente tem que se cuidar para poder ser alguma coisa na vida de alguém, eu me lembrei de uma historinha que dizia que uma mãe estava extremamente preocupada com o filho, que ele vivia comendo doce. E ela brigava demais com essa criança, E ela, sem saber o que fazer, ela foi até o padre da cidade. Falou, padre, não aguento mais. Eu sempre falo pro meu filho para ele parar de comer doce. Ele tá estragando os dentes, ele tá acabando com a saúde dele. Eu não consigo, eu tô sem controle. Vira e mexe, alguma coisa ele vai lá, ele faz escondido. Eu não sei o que fazer mais, já tentei inúmeras coisas. E o padre quieto. Aí ele pegou, o padre ouviu tudo que a mãe tava falando. Virou pra mãe e falou assim, volta daqui 2 semanas.
ela ficou possessa. 2 semanas a mais. E a criança comendo doce, descontrolada, totalmente perdida. E a mãe desesperada. A criança já estava para fazer exames, diabetes, enfim, inúmeros problemas. E imagina a cabeça de uma mãe, né? A preocupação com o filho e estar perdida e ainda mais 2 semanas, né? Tá, passou 2 semanas, essa mulher voltou aos berros dentro da igreja, né? Querendo conversar com o padre para resolver logo a situação dela. E antes que ela começasse a falar alguma coisa, o padre falou assim, olha, você veio aqui, você falou comigo, você contou toda a história, né? E pediu para eu falar com o teu filho, que ele tá comendo muito doce. Só que eu comia muito doce. Como é que eu vou pedir uma coisa pro teu filho da qual eu faço? Não tinha como eu cobrar ele de uma coisa que eu também gostava de fazer. Então eu tive que me privar, entender como é ficar sem, porque agora eu consigo explicar pro teu filho tudo o que ele precisa saber. Então, para que nós possamos ser Cristo na vida de alguém, a gente precisa entender Cristo. A gente precisa lembrar quem é, o que ele fez por nós, a tamanha grandiosidade que ele fez de abrir os braços para morrer em uma cruz, e abrindo os braços ele acolhe a todos. Impossível que a gente não consiga abrir um pouquinho só do nosso braço para abraçar alguém e passar isso adiante. Possível que a gente não consiga. Para se pensar. E muito. É para se pensar muito. Então, ó, falando atrás, adicionou aqui mais algumas coisas. Para, pensa. Tira 5 minutinhos. Pensa em tudo que você assistiu nesse vídeo, tá? E assim, compartilha com seus amigos, curte, segue nosso canal, tá bom? E nunca se esqueça, servir ao próximo é estar servindo ao próprio Deus. Tá certo, meus amigos, meus irmãos que estão nos assistindo? Muito obrigado pela audiência, né? Pela gente, a gente ficava aqui mais 50 minutos. Vixe. Mas e fácil, né? Fácil. Falaríamos muito fácil. Mas hoje encerramos aqui. Vamos deixar vocês com um gostinho de quero mais, tá bom? Próximo programa, semana que vem. Qual vai ser o tema? Não vou falar. Vocês vão ter que ficar aí semana que vem, esperando. Ativa o sininho, que a hora que aparecer para você, você já vai ver qual vai ser o tema, tá bom? Muito obrigado. Todos, Deus abençoe a todos. Pessoal, muito obrigado. Que Deus toque o coração de vocês, né? Que assim como São Francisco de Assis foi transformado por um gesto do qual ele achava tão medíocre, né? Mas ele foi tocado por esse gesto, né? Ele foi transformado por esse gesto. Espero que em algum momento da vida de vocês, Cristo também os toque e os transforme, né? E que vocês tenham a alegria de Cristo na vida de vocês para poder levar sempre adiante para mais pessoas. Para ser o quê? Ser sal e luz no mundo. É o que a gente sempre está batendo na teclinha. Ser sal e luz no mundo. A gente precisa transformar esse mundo nosso que está estranho. Precisamos pegar firme, porque de qualquer jeito não dá não. Um beijo para vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus, tá?